Elivaldo Barbosa já aqui conosco no estúdio do Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Muito boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que nos acompanha nesta sexta-feira especial de pré-eleição. Pré-eleição. Elivaldo, vamos trazer informações agora aqui a respeito das decisões administrativas do governo em torno dos casos da Covid-19. Isso porque o estado do Piauí ainda luta para vencer totalmente a doença. Vamos aos números da Covid-19 aqui no nosso estado, para depois nós falarmos a respeito das decisões que foram tomadas pela administração pública baseado nesses dados. São 119.456 casos confirmados, 57.598 descartados, 298.720 pessoas com testes rápidos realizados, 6.076 altas médicas e 2.516 mortes até aqui. Elivaldo Barbosa, ontem a gente noticiou, o governador publicou um decreto essa semana reconhecendo ou renovando, vou colocar dessa maneira, a situação de emergência do Estado. E chamou atenção pela objetividade do decreto. Poucos artigos, apenas um decreto determinando, como você disse, a renovação ou a continuidade do estado de emergência, mas levando em conta dados científicos observados a partir do Comando de Operações Emergenciais do Estado com relação a algumas regiões do Piauí, como, por exemplo, a região de São Raimundo Nonato, onde os casos de internações e de ocorrência da Covid-19 estariam, assim, preocupando as autoridades de saúde com relação ao estado do Piauí. Isso teria, no meu entendimento, motivado o governo do estado a adotar essa postura de considerar o Piauí em estado de emergência em toda a sua extensão. Nós estamos por videoconferência com Osmar Júnior, ele que é secretário de governo do estado do Piauí e conversa conosco a respeito deste decreto e outros assuntos. Secretário, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí de hoje. Afinal de contas, o que significa o decreto publicado pelo governador essa semana? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos os telespectadores da Cidade Verde. A realidade é que, como a pandemia ela continua, o Estado precisa que permaneçam os instrumentos jurídicos para enfrentar as consequências da pandemia. O decreto de emergência, o estado de emergência, é um instrumento jurídico que permite à administração pública a tomar medidas para o enfrentamento da causa da emergência. No caso, é a Covid-19, resultado da contaminação pelo coronavírus. Eu dou dois exemplos práticos. Hoje, todo cidadão, toda cidadã é obrigada a usar máscara em ambientes públicos. Isso é uma determinação do governo. Por que o governo pode tomar essa determinação? Porque existe um estado de emergência reconhecido, portanto, que dá poderes ao governo para tomar medidas dessa natureza. O outro exemplo foi a importação de medicamentos e de equipamentos médicos. Essas importações foram realizadas, digamos assim, sem seguir todos os trâmites normais, que são burocráticos, são longos, são processos muito demorados. Nós abreviamos esses processos. Eles foram abreviados em razão da decretação do estado de emergência. Então, o fato da renovação se dá porque, como a pandemia ela permanece, o Estado precisa ter instrumentos jurídicos que permitam o seu enfrentamento. Secretário, boa tarde. Essa postura do governo cria algum tipo de confronto com a avaliação da Prefeitura de Teresina, segundo a qual a pandemia está sob absoluto controle na cidade, inclusive com redução de internações, óbitos e até mesmo de registros de pessoas infectadas? Não cria nenhum tipo de confronto. Como eu disse, o decreto ele dá instrumentos para a administração pública. Se eles vão ser utilizados ou não, é a realidade que vai impor. O fato é o seguinte, é que há uma segunda onda no mundo. A Europa está vivendo ela, de forma, inclusive, muito forte. Os Estados Unidos da América, não sei nem se terminou a primeira onda, mas lá há um recrudescimento vigoroso. Ontem foram, se não estou enganado, quase 150 mil novos casos num único dia. No Brasil,
nós já começamos a constatar em diversas regiões, inclusive aqui no Piauí. Portanto, o Comitê de Operações Emergenciais é o órgão técnico, é ele que assessora o governo do Estado, especialmente o senhor governador, na tomada de medidas, e é ele que vai indicar que medidas deverão ser tomadas e qual momento adequado para tomá-las. O fato é o seguinte: se precisar tomar a medida, nós temos um instrumento legal que é dado ao governo a partir da decretação do estado de emergência. Secretário, muita gente especulou que esse decreto poderia apontar para um eventual indicativo de futuro fechamento de atividades. A exemplo do que aconteceu na Europa. O decreto aponta para isso mesmo? O ânimo nos bastidores do governo estão alertas para essa possibilidade? Veja bem, o objetivo nosso é que não seja fechado nada, que os protocolos atuais sejam seguidos, que a gente possa atravessar essa fase até chegar à vacina. Porque eu aproveito, para chamar a atenção para essa questão da vacina. Só a vacina vai permitir uma tranquilidade e uma segurança maior para encerrarmos essa pandemia. Sem a vacina, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas já temos um retrato. A Europa é um exemplo. A Europa tinha superado e voltou. Portanto, o risco de voltar, ele existe. Portanto, o esforço para chegarmos à vacina tem que ser um esforço do mundo todo. E é isso que nós chamamos a atenção para o Brasil, para o governo brasileiro, para o governo federal, para a sua excelência o presidente da República. A hora é de juntar forças para permitir que o Brasil, que o mundo tenha essa vacina. De onde ela vier. Importante é que ela seja capaz de conter esta contaminação. Porque sem a vacina, não dá para a gente dizer o que vai acontecer. Não dá. Agora, o governo, se precisar, ele vai tomar as medidas como tomou no passado. Mas não há, no horizonte próximo, nenhuma indicação de medidas que venham a ser tomadas. O que ocorre é, se precisar tomar, se houver um recrudescimento, se houver um aumento do número de casos, se houver um grande aumento do número de pessoas internadas, de óbitos, aí o governo tomará as medidas cabíveis, sempre baseado na técnica, sempre baseado na ciência. Quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado pela participação aqui conosco, secretário de Governo Osmar Júnior. Obrigado pela participação. Me permita só um momento, eu queria dar um abraço aqui desse grande profissional, que é o nosso Elivaldo Barbosa. E eu faço também, Elivaldo, um amigo, você é um amigo querido, pelo aniversário. Ontem eu não pude fazê-lo, eu estava no interior do estado, mas eu quero aproveitar aqui para dar esse abraço e dar os parabéns por mais um aniversário desse grande cidadão piauiense, desse grande profissional e do meu especial amigo Elivaldo Barbosa. Bom, muito obrigado ao secretário Osmar, e a recíproca é verdadeira. Obrigado, Osmar. Muito obrigado, secretário. Obrigado pela participação e também pelo respeito aqui ao Elivaldo Barbosa, ao Jornal do Piauí. Muito obrigado. Bom, Elivaldo, vamos trazer aqui alguns dados que falam sobre essa questão que você lançou para o secretário Osmar Júnior. Estaria em confronto os números da Prefeitura com os do governo do Estado? O secretário disse que não, que na verdade não. É só uma precaução para que o Estado tenha instrumento jurídico, né? Exato, para tomar decisões. E aqui nós temos alguns dados de Teresina que mostram o seguinte. Os dados da Covid-19 em Teresina mostram que a média móvel de óbitos em residentes aqui da cidade de Teresina é de 1,71, mais ou menos, né? 1,71 casos por dia. A média móvel de óbitos em residentes há 2 semanas era de 2,43, ou seja, existe uma redução, né, no número de casos. Redução de 29,41%, segundo a Fundação Municipal de Saúde, o que mostra que há um cenário positivo para Teresina, o que descartaria essa possibilidade questionada aqui com Elivaldo Barbosa. A ocupação de leitos destinados hoje é de 48,15%. E há 2 semanas, em Teresina, era de 48,87%. Ou seja, cada dia tem baixado mais a ocupação, tem aumentado o número de leitos disponíveis e o receio, então, de um fechamento ou de que as unidades de saúde fiquem lotadas também vai diminuindo. Os números são positivos aqui na capital, segundo os dados da Fundação Municipal de Saúde. Elivaldo Barbosa. E nesse aspecto, também recebi agora há pouco a informação, inclusive com um áudio gravado do prefeito Firmino Filho, descartando essa possibilidade,
depois da eleição, já segunda-feira, vai fechar tudo de novo, cria um certo clima de preocupação, de alerta, de tumulto até, não só na economia, nas atividades produtivas, por assim dizer, como também na própria sociedade. O prefeito descarta exatamente essa possibilidade com base dos números revelados no Comitê de Ações Emergenciais da Prefeitura, vinculado à Fundação Municipal de Saúde. Para a Prefeitura, expressado pelo prefeito Firmino Filho, a situação é de absoluto controle da pandemia na cidade de Teresina.